Boa noite! E aí, tudo bem, gente? A gente tá aqui escolhendo um filtro porque não somos obrigadas, né? E aí, Túlio? Tudo bem? Boa noite! Oi, Rô, boa noite! Ah, bondade sua, né, Túlio? Gente, é o seguinte, quero agradecer muito vocês estarem aqui comigo nesse momento. Faltam 3 minutos, por isso que eu já decidi ir falando sobre um pouco desse profissional incrível que é o Aristeu Pires, que generosamente aceitou o meu convite e o convite em meu nome, em nome da Dron, que agora estou representando, né, Rô? Muito feliz com essa parceria. E, gente, para quem respondeu que nas curiosidades que eu fiz no story anterior sobre de onde é Aristeu Pires, ele é de Campo Formoso, na Bahia. Surpreendentemente, nem eu acreditei que ele fosse baiano. Eu achei que ele fosse mineiro. Mas quero agradecer muito por ter aceito o convite. E a gente vai falar sobre 20 anos de história do design brasileiro, desse profissional assim que eu não tenho nem palavras, né? Eu tô lisonjeadíssima de ter você aqui e eu vou convidar ele agora. Peraí. Convite. Boa noite. Boa noite. Estou tentando Tudo aqui bem? acertar esse negócio aqui. Pronto, Tudo bem com você? tudo ótimo. Obrigada. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, você está me ouvindo bem? Tô super bem. E você? Tá. Tô até baixando o volume que eu tô ouvindo tão bem aqui. E aí, como é que tá? Olha, eu quero muito te agradecer pela sua generosidade, grandeza de espírito e de alma, por você ter aceito assim. E, gente, ele aceitou de pronto esse convite. Sabe Mas aquela essa é a história. Baiano é chamado para falar, baiano não rejeita a oportunidade de falar. sensacional, incrível? E eu achei que você fosse mineiro. Olha, a gente vai falar de 20 anos de história, né? De design.
Por que que você saiu da Bahia? Quando você saiu da Bahia, conta um pouquinho aqui. Ah, não, saí da Bahia muito pequeno. Saí com, devia ter 8 anos, 8 para 9 anos. E fui para Goiás, para Nápoles, depois fui para Goiânia, depois fui para Brasília, depois fui para o Rio, depois eu rodei uma opção de lugar aí. Depois fui para Gramado, depois voltei para Brasília, depois fui para Gramado, né, para Porto Alegre, Gramado. Ou seja, eu rodei em muitos lugares aí. Eu acho que eu devo ter mudado mais do que cigano. Então, Eu também sou mas dessas. em Brasília eu morei, é o lugar que eu morei mais tempo foi em Brasília, 25 anos, né? Então, Brasília? Por que que minhas você três, morou lá? bom, primeiro eu fui para lá que os meus pais estavam lá, né? Depois eu fiz serviço militar, depois estudei na UNB, depois trabalhei lá há muito tempo, trabalhei no SERPRO, no Ministério da Fazenda, né? Depois trabalhei na Oracle, que é uma multinacional na área de software. E depois eu fui para o Rio, pela Oracle ainda. Depois foi quando eu resolvi mudar de vida. E mudei de profissão, de tudo, né? Isso foi 20 anos atrás. E Aristeu, quando que foi o momento que você sentiu que você queria mudar, que não era mais aquilo que você queria fazer? Exatamente dia 21 de novembro de 2001. Uau! Não, foi um ato meio irresponsável, né? Realmente eu gostava do que eu fazia, gostava muito, adorava o que eu fazia. E, e aí, mas eu viajava muito, então foi um momento que eu resolvi dar uma parada na vida e resolvi mudar de rumo e surgiu essa oportunidade. É uma história muito longa, que se eu for contar vai demorar muito. E surgiu a oportunidade desenhando um móvel e surgiu essa ideia de, de, de vir para desenhar móveis, né? Eu tinha desenhado uma peça para minha casa, foi daí que surgiu essa ideia. E eu tinha morado em Gramado alguns anos antes, né? Eu fiz o mestrado na URGS, em Porto Alegre, e na hora de escrever a dissertação, construir o protótipo, eu morei um ano e pouquinho em Gramado, e acho que ficou esse gostinho de qualidade de vida. Então, quando resolvi buscar qualidade de vida, resolvi abrir mão de muita coisa em busca disso, e foi quando surgiu essa ideia que era bastante irresponsável na época, né? Até hoje eu Normalmente levo isso. essas mudanças que a gente faz de transição, né, dão um É, pouco de medo, mas que bom que dão medo, né? é, E você tem uma frase que eu adorei, que fala sobre o erro. O erro é uma oportunidade. é, E muitas vezes a gente, às vezes, não sei você, né? Mas a gente acha que dá aquele medo, aquele friozinho, né, de transição. E às vezes fica na dúvida, será que está errado, será que não? Mas também gera as oportunidades até de autoconstrução, né? é, assim, se a gente não erra, a gente dificilmente aprende, né? A gente às vezes quebra a cara, né? Ou por ignorância, né? Ou por teimosia, mas tem coisas que a gente aprende sofrendo. Acho que tem coisa que a gente não, tem coisa que a gente aprende lendo, né? Com o exemplo dos outros, mas tem coisa que só sentindo na pele que a gente aprende. É até porque a gente absorve, como a gente é diferente, que bom que a gente é, Né? a gente absorve de maneiras diferentes, né? Mesmo vendo a mesma história do outro. Sim, às vezes, se a pessoa tiver uma capacidade de empatia muito grande, eu acho que quem tem uma empatia maior, eu acho que consegue aprender mais dos outros, consegue se colocar no sapato dos outros, né? Mas se a pessoa é meio indiferente, tem que apanhar mais ainda. É verdade. E você já disse então que você trabalhava em outra área, né? Hum, Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade muito minha. hum, Já vi que tem algumas pessoas que estão
mandando algumas perguntas aqui. É, Se der tempo, a gente vai abrir depois para tá, perguntas. tá legal. Você tem algum tipo de inspiração? O que que você se inspira para fazer? Acho que você já deve ter ouvido essa pergunta clichê Sim, várias vezes, sim. né? Não, mas acho que é uma curiosidade normal. Olha, eu acho que a gente é fruto, né? Tem um dizer baiano que fala assim que a pessoa foi emprenhada pelos olhos, né? Então, ou seja, a gente é engravidado pelos olhos. Então, aquilo que o nosso olhar, aquilo que o nosso olhar observa e chama atenção, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, aquela música que a gente ouve e aquilo entra dentro da gente, aquilo faz parte do nosso ser, né, da nossa cultura, e acho que aquilo vai gerando um gosto, ou vai gerando vamos dizer, um repertório dentro da gente, e aquilo passa a ser familiar, né? Então, assim, eu nunca fui ligado em imobiliário e tudo, mas eu morei 25 anos em Brasília, então eu vi muito Niemeyer. Todo dia eu cruzava ali a esplanada dos ministérios, passava pela catedral, via tudo aquilo, duas, quatro vezes por dia, ia e voltava, ia e voltava. Então, ou seja, essas coisas que. E eu estudei na UNB, que tinha Niemeyer, tinha Sérgio, tinha tudo, né? Então, são coisas que entravam pelo meu olhar e eu não ia percebendo. Eu acho que a cultura tem muito disso, né? Aquela música que a pessoa ouve desde a infância, aquele tipo de cantiga, aquela. Eu me lembro depois, esse dia relembrando, eu gosto muito de música brasileira, mas meu pai cantava muito Dorival Caymmi. Ele tinha uma voz muito Ah, parecida com ele. Então, Dorival Caymmi tem uma memória afetiva dentro de mim, ou seja, eu fui emprenhado pelos ouvidos por Dorival Caymmi, né, e outras coisas que vão entrando. Então, isso faz parte da cultura, né? Então, eu acho que o que me inspira são as coisas que eu via e gostava, mas eu acho, por exemplo, quando eu resolvi mudar, eu comprei livros e comecei a olhar e comecei a observar muita coisa. Eu tenho uma influência muito forte do design escandinavo, né? Gosto muito das coisas do Sérgio e, além de eu ter vivido na UNB, o Sérgio foi o primeiro designer que eu conheci por uma casa, eu não sabia quem era Sérgio. E eu tinha em nossa, casa, eu tinha na minha casa, que eu comprei em 79, eu tinha duas quilim do Sérgio Rodrigues. Eu comprei na Oca, no Rio de nossa, Janeiro. E eu não sabia quem era Sérgio Rodrigues, entende? E eu descobri uma semana depois, 2 semanas depois que eu resolvi mudar de vida, vim para a primeira Compomóvel, estava tendo uma palestra sobre design de imobiliário e tinha um cara falando lá muito interessante. E ele falou, mas isso aqui é lá no Dois Candangos? Então, pô, você tinha minha poltrona, era o Sérgio. Fui falar com ele, era o Sérgio, que estava falando sobre design de imobiliário. E eu já gostava dessa, ou seja, eu gostava daquele link que eu tinha, mas não sabia quem era Sérgio Rodrigues. Então, assim, essas coisas estavam dentro de mim. Agora, o que, o que, o, o que eu costumo dizer, eu desenho móvel para mim. Eu não desenho móvel para os outros. Às vezes, alguém encomenda, né, algum lojista ou um arquiteto, eu fico sugerindo, olha, nós estamos precisando de um produto com essa característica. Eu tento me colocar no lugar e fazer um produto que atenda aquela demanda, mas que seja um produto que eu teria na minha casa. Ou seja, todos os produtos que eu que eu tenho em casa são meus. Aliás, as únicas coisas que eu tenho que não são, não fui eu que desenhei, eu tenho a Quilim, né? E eu tenho duas Paulistano do Paulo Mendes da Rocha, que eu acho uma obra fantástica, uma das peças, eu adoro. Paulo Mendes uma da das Rocha, eu peças gosto bastante. mais incríveis do design de imobiliário. É a Paulistano, né? O resto é coisa minha que eu gosto, eu curto de estar usando, ou seja, são móveis que eu faço para mim. Eu sei que eu tenho, além de uma influência
uma influência dinamarquesa, eu tenho alguma influência de alguma coisa italiana, do, também gosto do design brasileiro, como falei, do Sérgio, gosto do Terreiro, mas eu gosto também do Art Nouveau, então, que tem essa inspiração da natureza. Então, tem peças que têm essa característica, né? Muito orgânicas e tal. De vez em quando eu me esforço para fazer uma peça reta, com menos curva. Tem uma ou outra que tem menos curva, né? Mas geralmente as peças são todas muito orgânicas. Então, e eu me inspiro assim, eu vou brincando de desenhar. De desenhar. Rabiscando a mão, vou rabiscando, até que, assim, se estou pensando um E pouquinho, aí eu você, faço. eu estava vendo que você faz a lápis, né? Primeiro. Sim, no começo eu fazia lápis, né? Eu fazia tudo a lápis, depois, aí eu continuo fazendo a lápis, só que no iPad. Aí é um lápis eletrônico, É. mas continua sendo a lápis, porque é muito mais rápido você passar do pensamento para um papel, ou mesmo que seja um papel eletrônico, a velocidade é maior. É claro, não tem a mesma precisão, mas para registrar aquela ideia, depois aí depois vai trabalhar em cima daquela ideia, botar nas proporções, aí desenho várias vezes até chegar no que eu quero, né? Mas, o iPad é interessante que você tem software onde você pode desenhar com camadas, desenha por cima, depois por cima de novo, por cima de novo. Antes não dava com um caderninho na mão, né? Vinha a ideia, eu rabiscava. E teve uma época que eu desenhei muito no avião. Eu viajava muito, teve uma época que eu morei em Bauru e ficava viajando entre Bauru e Canela, onde é a fábrica. E aí, quando eu entrava no avião, eu acho que eu concentrava assim, agora é hora de desenhar. Então, eu já desligava do resto e comecei a me condicionar, assim. Aí ficava rabiscando. E até perdi um dos cadernos, o caderno maior que eu tinha dessa grossura, mas eu tenho que achar onde é que ele está. Né? Minha última mudança eu perdi. E Tá em algum canto. todos esses desenhos do caderno, Ah, eles. Assim, a minha pergunta é a seguinte: quando. Eu vou falar de poesia. hum, Quando eu vou escrever alguma coisa, eu sou escritora também. hum, Aquilo já vem dentro de mim e depois eu jogo no papel, no isso. lápis. Tem que ser Uhum, lápis e papel. tem. Então aquilo vai se construindo. Como é essa construção, esse processo de colocar no papel para você? Isso já existe dentro? Sim, Já veio existe dentro. vindo, Eu maturando acho há que é algum a mesma tempo? coisa. Eu gosto também de escrever música, né? E letra. Eu também faço assim, eu rabisco e aí depois aquela palavra, aquilo não cabe na métrica, depois eu tenho que rever, escrever de novo, rabiscar, mudar a palavra, botar ordem, fazer as estrofes e Aliás, tal. teve uma pessoa aqui que perguntou por que que você parou de compor. De vez em quando eu faço alguma coisinha, de vez em quando. É porque justamente o compor, ele depende de você estar parado. Quando eu compunha, eu fazia isso. Com violão, brincando. De repente vinha uma sequência e aquilo brotava. Então, se eu não fico parado, não vem. Né? É isso que às vezes acontece. Eu estou retomando um pouco o violão e tentando brincar no piano, então daqui a pouco sai mais coisas. É um hobby do E, Aristeu. o desenhar também. É brincar ali, ficar desenhando, né? Eu estou aqui locubrando, eu quero inventar uma cadeira não, uma mesa de 4 pés que não fique em falso. Ou seja, Isso é porque muito bom. mas aí eu fico imaginando, eu já tenho uns rabiscos de como seria isso, né? Aí depois do rabisco eu vou ter que fazer uma miniatura para ver se funciona o mecanismo que eu tô bolando. Mas,
Porque é muito constrangedor. Você chega num restaurante, às vezes é um restaurante fino, né? Um restaurante bom, assim, chique e tal, bem servido, o garçom todo elegante e tal. E a mesa tá assim, ó. A mesa, principalmente Péssimo. quando tem 3 pés, não tem problema. Eu tenho mesa de 3 pés, que justamente gosto disso. Estou fazendo uma agora também, que são bases de 3 pés. Mas, é, porque eu nunca fica em falso, né? Ela pode ficar torta, mas em falso, uma de 3 pés nunca fica. Mas a Eu de acho que quatro pior do que pés, torta é em pau. exatamente. Dificilmente, né, uma peça sua vai Aí, ter alguma assistência, né? Porque, é, como o Rodrigo até citou aqui agora, o seu acabamento, a sua ergonomia, ela é impecável. Eu estou tendo mais contato com as suas peças depois que eu fui mesmo efetivamente para a Drum, uhum, que aquela cama, que é a tulipa, né? uhum, a tulipa. Maravilhosa, É muito aquela, linda. e Eu aquela foi fiquei feita justamente encantada. para não mofar. Quando eu mudei do Rio para Gramado, a cama que eu morava, que eu tinha em casa, e olha, o chão era impecável, mas eu não via, né? Tinha um cheiro de mofo ali. Quando fui desmontar a cama para levar para Gramado, é que eu vi que estava tudo mofado embaixo. Isso me inspirou a fazer essa cama com as madeiras Nossa, que soltas. incrível! E é isso que eu digo. Como eu estava falando do restaurante, você vai no restaurante, às vezes um restaurante elegante e tudo, e a mesa está em falso, aí o garçom, todo bem vestidinho lá, ele tem que agachar, dobrar um guardanapo e botar de calço lá na mesa, para ela parar de balançar, né? Então é um negócio um pouco constrangedor. Então, aí eu acredito que a necessidade é a mãe da criatividade. Então, Muito bom. quando a gente é capaz de sentir a necessidade, ou porque a gente está sentindo na pele, ou quando uma pessoa apresenta uma necessidade e a gente traz aquilo para a gente, para ser como se fosse uma necessidade da gente, isso desperta a criatividade. Puxa, como é que eu vou resolver esse problema? Eu estou encasquetado aqui, eu ainda vou resolver esse problema de uma mesa de 4 pés, porque às vezes uma mesa de restaurante gostam muito de uma mesa quadrada, né? Quando é uma mesa redonda, você consegue botar com 3 pés. Mas quando é uma mesa quadrada, que você possa encostar uma na outra, aí tem esse problema do encaixe. Eu não sei como é que eu vou conseguir ainda não, se eu vou conseguir, mas isso fica me provocando e aí a cabeça fica pensando, uma hora sai uma ideia dessa, né? São os Então, desafios, né? É são esses aquilo que a gente desafios. falou, que vai fermentando dentro da Exato, gente a ideia. E é exatamente isso que está sim. Ou seja, acontecendo. tentar solucionar uma necessidade, né? Eu me lembro uma vez, assim, a primeira coisa que eu desenhei, que não foi um móvel, aliás, nunca tinha pensado em móvel, em desenhar móvel. A primeira coisa que eu desenhei, eu trabalhava nessa empresa e eu dava consultoria em empresas de muito alto nível, né? Então, um dia fui dar uma empresa, uma consultoria numa empresa dessas, uma multinacional, uma das está entre as 5 maiores do mundo na área de alumínio. E eu cheguei lá, só que eu gostava de levar o violão, eu viajava muito. Às vezes eu levava o violão porque era o que eu fazia no hotel. Eu chegava no hotel, ficava tocando violão para aliviar a Para relaxar. cabeça. E esse dia eu não deu tempo de passar no hotel, porque o avião atrasou e eu cheguei em cima da hora da reunião, então fui direto do aeroporto para essa empresa. E aí cheguei lá com paletó de gravata, notebook na mão, uma mala e o violão. Aí eu chego na portaria do, da empresa lá, um prédio magnífico em São Paulo e tal. E entrei na portaria e falei assim, olha, eu gostaria de falar com o doutor fulano de tal, não sei o que, não sei o que, e tal, tem uma reunião agendada com ele e tal. Me identifiquei, mostrei o cartão, identidade, fotografar.
E aí ela entrou em contato, de repente chega um senhor que estava entrando e viu eu com aquele violão ali na entrada da empresa. E ele olhou para mim, olhou para mim, olhou para o violão, olhou para mim, olhou para o violão. Meio Entendeu? contraditório, né? O que que o cara está fazendo numa empresa dessa aqui com o violão? Aí ele veio me perguntar o que que o senhor veio fazer aqui. Ah, tem uma reunião marcada com o doutor fulano de tal e tal. Eu sou da empresa tal. E isso já está. E era reunião com o primeiro escalão da empresa, com o CEO e com os vice-presidentes todos da empresa, né? Aí ele vira para mim e fala assim: eu sou fulano de tal, que era o CEO. E aí ele olhou Uau. para mim, aí eu falei: muito prazer. Ele olhou para mim, olhou para o violão, olhou para mim, olhou, não falou nada. Mas como quem diz: o que que você veio fazer aqui na minha empresa com esse violão na mão? Então, aí eu falei: nossa. E, além do mais, eu tinha um ciúme daquele violão. Eu tenho esse violão até hoje, ele é de 1973, esse violão. Então está O comigo há violão tem muitos anos. nome? Olha, ele tinha um nome, mas eu não, nem me lembro qual o nome que eu tinha dado ao violão, a esse violão. Aí o que que aconteceu? Eu falei: eu tenho que dar um jeito. Eu não gostava também, porque às vezes não cabia lá em cima, tinha que despachar, morria de medo de quebrar um violão. Era um violão feito à mão pelo Reinaldo de Giorgio, então fora de série e tal. E aí eu comecei a pensar, cheguei em casa e desenhei. Falei: vou desenhar um violão para eu viajar. Então eu desenhei um violão Nossa, que incrível! sem aquela cinturinha toda, um violão assim, retinho, com a caixinha pequena, a boca meio oval aqui, as tarraxas que eram aqui, eu botei na caixa aqui, na vertical, com a cravelha de a quinta corda do banjo. Entende? Ou seja, eu fiz o menor violão do mundo, que era o tamanho de um braço de violão, só que não tinha nada para cá e não tinha nada para cá. Então, menor do que aquilo não tem jeito, a não ser que não seja um violão, porque tem uma medida exata entre o início da corda e o fim, né? É matemático Aham. aquilo. Então, aí eu desenhei e mandei um luthier fazer, está comigo até hoje esse violão. Não está aqui, aqui em Canela, está na outra casa. Mas, ou seja, o que me fez criar uma coisa que estava totalmente fora da minha área foi uma necessidade. É uma necessidade. E aí E quando você fala, aí eu quando passei a você... viajar com aquilo para tocar dentro do quarto do hotel, era suficiente, eu conseguia exercitar a mão, manter a musculatura certa e dava um sonzinho bem tranquilo, não fazia falta, né? Mas aí passei a viajar levando esse violão e ninguém nunca adivinhou o que que era aquilo, porque parecia um aparelho, um equipamento, mandei fazer uma caixa preta, tal, estofada assim, mas de nylon preto e tal, com zíper, nada, E não chegou a tudo. comercializar? Não, só tem um. Eu fiz para Que é mim seu, mesmo. né? Fiz para mim Que mesmo. incrível! Mas É seja, exatamente isso. o que me inspira é a necessidade. Ou aí é a necessidade ou minha ou a necessidade que trazem para mim, né? Mas aí dentro do meu gosto, eu não acompanho uma tendência. Assim, às vezes a gente vê as tendências que estão de mercado. Ah, está se usando isso, mas eu não quero fazer uma coisa que siga uma tendência. Eu quero fazer alguma coisa que fique, mesmo quando deixar de ser tendência, que isso Porque a hora possa que, durar mais tempo. pelo menos as primeiras vezes que eu vi as suas peças, elas me trazem uma memória bem gostosa, afetiva mesmo. Hum. E Esse é meu sonho, que os móveis sejam parte das pessoas, ou seja, que aquilo se incorpore no dia a dia das pessoas. As pessoas queiram ter aquele móvel por perto, sempre. é Eu porque acho que a gente a também coisa tem mais frustrante é alguns a designers pessoa que dizer são assim: tão... Ah, desculpa.
coisa mais frustrante é a pessoa, ai, não aguento mais olhar para essa cadeira, joga fora, dá para alguém, né? E isso é muito Não, frustrante. ou ouvir isto. Você pode jogar tudo fora, menos essa cadeira, Né? porque era da Não, minha avó, ou porque sim, é do design Aristeu Pires. Então, eu jogo tudo fora, menos essa poltrona, menos essa chefe. não, e aconteceu uma coisa muito interessante, assim, e muito gratificante, né? Porque quando a gente começou, estava morando nos Estados Unidos, a gente começou a comercializar, que abriu uma empresa chamada Sossego Design. E aí eu fui com o Jonathan, que é o dono da Sossego, né? Que ele tem a empresa hoje. Hoje um terço da nossa produção vai para os Estados Unidos, para Sossego, né? Lá ele comercializa Eu os até vi produtos. ontem sobre isso, você falando sobre sossego, Hum, que os americanos não conseguem muito falar Aristeu Pires, é, e aí o nome Sossego foi eles conseguem. sossego, eles conseguem falar. É, Sossego. Sossego. Aristo. Aristo. Não tem jeito, não funciona. Não. Mas, quer dizer, a Sossego, eu fui sócio no início, mas depois eu passei tudo para o Jonathan para ele poder tocar lá. Foi quando eu voltei para o Brasil, né? Para dar uma engatada aqui na fábrica, tá, que estava precisando. Mas quando começou a Sossego, a gente foi expor no ICFF. Então, alugamos, os móveis chegaram na casa do Jonathan e a gente montou o stand lá. Ele alugou o caminhão da U-Haul, a gente carregou o caminhão, fomos dirigindo o caminhão de Michigan até Nova York. Nossa, Eu e ele, gente, que incrível. os dois caminhoneiros lá, chegamos lá, nós descarregamos, porque custava $100 a hora para um carregador lá, faxineiro. Então a gente teve que fazer tudo, montou, desmontou, limpou, tudo a gente que fazia, porque era muito caro, né? Então a gente montou o stand e tal, e naquela época a gente fez uma campanha, a gente levou a poltrona Gisele, e tinha uma campanha, a pessoa postava e botava o hashtag, não sei o quê, na internet tinha um mecanismo que media quantas curtidas tinha, isso era mais aberto antes e tinha a possibilidade de medir. Então, quem tivesse postado sentada na Gisele com o hashtag da Sossego lá, ia ganhar aquela cadeira no final da feira. Nossa, E aí imagina teve quanto uma, custa. e Quantas teve muitas hashtags? postagens. Eu não me lembro quantas foram, mas eu sei que teve uma menina que ganhou, e aí fomos entregar o prêmio lá na Highline e tal, e aí eu assinei a cadeira e tal. A Gisélia Nossa, levou que para casa dela. Tudo bem, passou e tal. Foi o ano passado, eu vi uma Gisele, um post da poltrona Gisele em Copenhagen. Eu falei, uau! como que tem uma Gisele em Copenhague? Eu vi essa postagem lá, aí mandei uma mensagem no direct para a pessoa, fiquei feliz de ver a poltrona, mas onde é que você comprou essa poltrona? Ela falou, vocês não se lembram de mim? Fui eu que ganhei aquela poltrona lá em Nova York. Meu marido foi transferido para Copenhague e eu trouxe, eu deixei tudo lá nos Estados Unidos. Eu trouxe os meus discos, os meus Os meus... livros e a minha Gisele. Ou seja, Bem, eles todos os móveis ela deixou para trás e ela tinha uma casa toda mobiliada e tal. Deixou todos os móveis para trás, mas trouxe os livros, os discos e a Gisele. discos Então, e a para mim, Gisele. foi a glória. É muito Eu gratificante isso. imagino. Ou seja, isso quer dizer que aquilo já Eu faz gostei parte muito de quando você diz a frase sobre madeira. Eu queria entrar agora um pouco nessa questão da madeira, que a madeira é temperamental. Eu até imaginei, quando você falou disso, e trazendo já para inspiração, que você dá o nome de mulheres, de algumas mulheres para as peças. E a madeira também é temperamental.
Agora eu queria saber Você como fez duas que... perguntas em uma. Tá, tá. Então, Bem, não, mas é porque a madeira é uma matéria-prima viva. Então, ela não é estática, é estável como uma coisa de metal, né? Não é uma coisa que você põe no lugar e ela fica. Então, a madeira, dependendo de se está úmido, ela se comporta de um jeito, se está quente, ela comporta de outro, se ela está fria. Então, a madeira tem madeira que se torce se ela não estava com muita umidade dentro, com pouca umidade. Então, acontecem problemas na às vezes acontece problemas com a madeira e que você tem que respeitar, por exemplo, o sentido do veio da madeira. Não adianta a resistência dela nesse sentido é outro. Então, na hora que você vai montar as peças, você tem que respeitar a personalidade da madeira. E tem madeiras que são mais temperamentais que outras, né? Tem, por exemplo, o louro frejó é uma madeira bem mais leve, mas ela é mais frágil, né? A muiracachara é uma madeira muito dura, mas ela é oleosa. Então, gente, eu amo essa madeira, então mucachara. muiracachara, mas ela, por Muiracachara. exemplo, para colar a muiracachara, você tem que passar acetona para limpar o excesso de gordura, senão a cola não penetra. Então, tem essas características, né? O cumaru que a gente usa para área externa, mas ele solta um caldo quando molha. Então, ele solta uma tinta dentro do cumaru. E tem uns que Nossa, eu não racham. sabia. O frejó, o jequitibá não serve para área externa, porque ele mancha, ele fica meio acinzentado. Ou seja, cada madeira tem uma personalidade diferente, né? Então, E daí cada madeira fica perfeita para a finalidade da peça. Por exemplo, a madeira paraíso. A não madeira conheço. paraíso, Não não? conheço, não. O Tá. Brasil tem 3.000 espécies de madeira, mais ou menos, né? E só tem 300 que Uau! são catalogadas. Assim, não, tem 3.000 catalogadas e tem 300 que são estudadas assim, em laboratórios com alguma característica, né? Não estudadas profundamente, infelizmente, né? Tem muitos bons trabalhos de engenharia florestal. O IBAMA, por exemplo, tinha em Brasília um laboratório de produtos florestais, mas como muita coisa atualmente não teve sequência, não teve incentivo, porque são resultados, ou seja, o Brasil tem uma das coisas mais geniais que é a Embrapa. A Embrapa tem milhares de pesquisadores, tem uma visão, o que a Embrapa fez pela agricultura no Brasil é absurdo. Infelizmente, o IBAMA não teve esse mesmo suporte, né, esse mesmo apoio. Mas um dia nós temos uma floresta rica, tem uma riqueza e espécies de madeira fantásticas, e algumas que ninguém Eu vi explora. você falando que ó, as árvores elas não são o pulmão, elas são o filtro, né? Exatamente. Conta Porque isso para mim. o pessoal fala assim que a Amazônia é o pulmão do mundo. O papel dele é reter, ele pega o gás carbônico, né, no processo de fotossíntese e transforma em oxigênio. Mas chega de noite ele consome oxigênio. Então, quem gera oxigênio são as algas, né? Mas o que faz? Nesse processo de fotossíntese, quando ela pega o oxigênio, pega o gás carbônico e libera oxigênio, o carbono do gás carbônico, ela reteve. A madeira aqui fica aprisionada. O carbono fica prisioneiro aqui na madeira. Então, cada Ah, coisa, enquanto a madeira não apodrece ou não é queimada, isso aqui é feito de carbono, né? Então, é o carbono que ela tirou da incrível. atmosfera. Além disso, é claro, a floresta da Amazônica tem um outro papel que é fantástico, que a gente
está sentindo na pele agora, ele é um rio aéreo. Então, ela joga a umidade no ar e essas correntes vêm. Quando desmata a Amazônia, vai desmatando, aí é chuva que deixa de vir, isso afeta o hemisfério norte, o hemisfério, isso é mundial, isso afeta tudo, né? Então, esse desequilíbrio, quando ele acontece, afeta a humanidade inteira. Mas aqui no Brasil, por exemplo, muitas secas que não tinha, chuvas que não tinha, desequilibra todo o curso normal, né? Mas o principal para mim da floresta é a retenção do carbono. A retenção do carbono, inclusive, isso é uma fonte de riqueza, né? É o crédito de carbono, isso pode gerar dinheiro, né? Mas eu Ó, acho a madeira tem uma gente coisa falando aqui que fantástica. tem 7 peças suas. Opa, tá Ah, bom, e quero mais. muito Quem bom. é? Daniel Real. Ah, Aristeu, agora vamos falar sobre as homenagens. Como é dar nome às peças e por quê? mas assim, é, eu dou o nome, quer dizer, eu dou nome às peças, depois que a peça fica pronta, eu vejo cara de quê que ela tem. Porque tem dois casos, né? Tem ver cara Eu de ia quê que chegar ela nessa tem. pergunta, mas você já Não, respondeu. cada caso é um caso. Tem hora que ela eu não tem um nome, tem uma cara, e aí depois que fica pronta, ela tem cara do quê? Aí eu olho para lá, olho para cá, que nome que ela vai ter, né? Mas tem um caso que eu quero homenagear alguém, por exemplo, né? Eu quero homenagear alguém e aí já a próxima vai ser fulana de tal, né? Assim por diante, né? Então, como eu tenho 5 filhas e 5 netas, então essas aí já eram já estão na lista, vamos dizer, de previamente, ou seja, isso já é direito adquirido. Às Direito vezes tem, adquirido já. ou seja, essa já nasce, o nome nasce primeiro, né? Nasceu uma neta, então aí já vai ser o nome. Por exemplo, agora tem pessoas que são pessoas que tiveram um papel interessante, importante na minha vida e que eu quero homenagear, ou pessoas que às vezes eu nem conheço, né? Por exemplo, tem uma cadeira, Márcia, que parece uma bailarina na ponta do pé, assim, a banqueta Márcia, né? E aí, quando eu vi a peça pronta, ela parecia uma bailarina, né, na ponta do pé. Como também a mesa bailarina, parece um espacato, assim, você olhando de lado, Parece parece uma mesmo. bailarina. Então, aí a mesa bailarina chama bailarina. Porque mesa não precisa, pode ser nome de homem, mulher, não tem problema. Ou nome de cidade como Amsterdã, tem a mesa Amsterdã, tem a mesa Caetano, né? Então não tem essa restrição. Mas a cadeira, coisas de senta cadeira, poltrona, banco, coisas assim, são nomes de mulheres, né? Porque assim, Deus criou primeiro o homem. Ele criou, pegou uma matéria-prima bem primária, barro, cuspiu no barro, assim, moldou ali, né? E fez um homem. Na realidade, ele fez um protótipo quando ele fez o homem. Ele fez um protótipo, viu, tinha as coisas boas, mas aí resolveu passar limpo, né? Depois que a gente faz o protótipo, ele resolveu passar Sim, limpo, ele melhorou a ergonomia, ele melhorou o acabamento, fez um acabamento melhor. Usou matéria, ele usou carne e osso, né, da costela, então ele já melhorou a matéria-prima, já melhorou a ergonomia, o acabamento, e botou um software muito complicado, né, nas mulheres, né? verdade, muito E, mesmo. e a cadeira, isso é uma brincadeira, não é? Acabou acontecendo por acaso, né? E eu brincava com o Sérgio e dizia assim, Sérgio, como é que você faz uma cadeira Oscar?
Os carros não é aconchegante, né? A mulher é mais aconchegante, mais acolhedora, né? Mas a cadeira, dentro de design de imobiliário, o produto mais complexo é a cadeira, de se desenhar. É até Eu mais, a imagino. cadeira é mais complexa do que a poltrona. A poltrona é uma coisa mais ou menos, assim, um sofá, é uma coisa mais ou menos estável, estática, né? Mas uma cadeira, você senta, você levanta, você arrasta, você empina, né? Você faz isso na cadeira. Então, ela sofre muito mais modificações, ela tem a parte, ela é forçada em, em mais coisas, né? Você empinar, arrastar sempre. E você tem que ter ergonomia, você tem que ter resistência e você tem que ter acabamento, tem que ter algum design, né? Mas é uma brincadeira, na realidade. Não era uma obrigação, não, mas quando fui, por exemplo, a primeira poltrona que eu fiz foi a Gisele. E quando ela ficou pronta, é uma cadeira que tem uma leitura, uma cara de uma cadeira europeia, assim, pelo desenho, até por essa influência que eu tenho, mas ao mesmo tempo com aquela a corda de algodão que é fresquinha e tal, ela dá um frescor e uma tropicalidade. Aí, quando eu vi assim, quem é que o nome, assim, que ao mesmo tempo tem essa brasilidade, mas ao mesmo tempo tem esse estilo europeu. Aí o que veio na cabeça foi Gisele Bündchen, que é um Uau! biotipo europeu, né, a loira dos olhos claros e tal, com o tipo de porte, mas ela quando anda, quando ela desfila, quando ela fala, quando ela gesticula, ela é exatamente uma mulher brasileira. Ninguém duvida Exatamente. que é uma mulher brasileira. Então, eu acho que por isso que ela chamou Gisele, né? A Gisele completa E ela esses ganhou o 20 prêmio anos da de Casa idade. Brasileira, né, em 2007. Sim, 2007. E uma coincidência gratificante para mim é que 2006 foi o Sérgio Rodrigues que ganhou com a Diz. Aí eu ganhei 2007, 2008 foi o Fernando Mendes, que é primo do Sérgio. Ou seja, eu fiquei entre duas feras. Então, me senti muito, Incrível, né? muito gratificado. E, por Maravilhoso. exemplo, a Gisele, eu não queria entrar em. Eu não gosto de concurso, eu acho. Mas eu tinha uma amiga arquiteta que, que ela ficou no meu pé. Você tem que entrar no concurso. Não vou, não vou, e tal, não gosto disso. E é a Ângela Basso, o nome dela. E uma pessoa muito querida, muito especial. E a Ângela ficou no meu pé até o último dia, no último dia que eu inscrevi a Gisele. E a Gisele ganhou, né? E a Ângela foi uma amiga muito, muito querida, e infelizmente ela não está mais com a gente, né? E aí eu fiz uma cadeira e resolvi dar o nome de Ângela por causa disso, Que né? Então, incrível. a Ângela é uma cadeira bem elegante, como a Ângela era, né? É uma cadeira bem elegante, uma cadeira. E ela tem um encosto em couro, né? É o encosto dela em couro, então ela é flexível, assim, ela te acomoda, ela te acolhe. E a Ângela era uma pessoa assim, né? Ela sempre foi. E, infelizmente a Ângela não pode mais estar com a gente, né? Mas ela foi Mas muito bem homenageada, fez, né? sim, era uma pessoa e de uma E quando a alegria gente muito grande. contar E agora essas está saindo, histórias, mês que vem está saindo a banqueta Ângela, a banqueta da cadeira, e vai sair a poltrona também, Ângela, que é da mesma família do produto, né? do A gente vai produto, estar eu lançando vi aí que agora. sempre você faz a família do produto. Eu queria falar É. agora sobre uma das primeiras peças que eu vi sua, que é a Hum, Chesp Tu, que eu hum. fiquei escandalizada, assim, com... E ela está sendo considerada dentre as 7 mais confortáveis do mundo. Sou suspeita para falar, né?
Eu sou E ela suspeito. tem pluma, e eu fiz até Sim. um story, eu acho que foi quando Hum, eu até falei com você, falando uhum. sobre o Sobre a design dela Pitu. É. maravilhoso, e eu queria que você contasse um pouco para as pessoas. O assento encosto dela é pluma, né? Aham. Gente, É a pluma verdade que italiana. essa poltrona, assim, ó, é A gente traz essa incrível. pluma da Itália porque isso encarece muito o produto, porque na Itália eles comem o ganso, né? Aqui no Brasil, não faz parte do nosso hábito alimentar, não sei porquê, mas, mas lá eles comem. Então, essa pluma é extraída, ou seja, ela não é extraída do animal vivo. Quando o animal é abatido, eles retiram a pluma, aí essa pluma é esterilizada, então tira cheiro, tira fungo, tira qualquer coisa, e ela é esterilizada e aí é ensacada e aí vem para o Brasil. E aí a empresa prepara para a gente as almofadas. Ou seja, não tem um processo de crueldade como existe às vezes no tem lugares que eles retiram as plumas do animal vivo e depois soltam ele para daqui a 6 meses tirar de novo, né? Mas a gente está estudando. Hoje mesmo eu fiz um teste, está há algum tempo estudando. Estou querendo ver uma alternativa que dê o mesmo conforto, mas que não precise usar das plumas, né? Por respeito a pessoas que não gostam de nada de origem animal e tal, e a gente tem que respeitar essas pessoas, né? Ela dá um conforto e tudo, mas ah, se a gente tiver uma alternativa que não tem esse comprometimento aí e que não ofenda essas pessoas, eu acho que isso é importante, respeitar É cada um, muito né? importante. E Mas, se mas a poltrona, se a Chess ela tivesse uma trilha sonora, qual seria dela? hum, o amanhecer Boa de Grieg, pergunta. o amanhecer É, De Grieg, é uma música que eu gosto muito, amanhecer de Grieg. Aliás, de grito. eu fiz uma vez uma postagem no, É. no meu Instagram, acho que está no site, no Instagram, não sei onde foi, que eu fiz uma postagem bem no começo da pandemia, aqui em casa, da Chese Pitu, com a música Paciência, Do Lenine? do Lenine. Maravilhosa. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, é, tem tudo a ver, inclusive, com aquela época da pandemia, né? Quando todo mundo pede um pouco mais de calma. E, e eu acho que é isso, mas ela me lembra essa música do Grieg, O Amanhecer. É uma música que ela dá aquela ideia de você estar acordando, né? Ela é um problema, né? O pessoal disse que gosta dela para ler, mas eu tenho um problema com a Pitu, né? Às vezes eu sento para assistir um filme, daqui a pouco eu estou dormindo. Então eu deito um pouquinho, daqui acordo com aquela mensagem do Netflix. Você continua assistindo? E quando você engata uma Nossa, série essa é sem melhor. dar pause nenhuma vez, aí aparece aquela mensagem do Netflix. Você continua assistindo? Então ela é relaxante, né? Ela te acolhe, te abraça, né? E a mesma coisa da Alice, né? A Alice a Chese e a poltrona ali. Tanto a Alice quanto a Pitu são uma família. Tem a Chese, que é mais deitada, com puff. Tem a poltrona, que é mais sentada, é mais de conversação. E tem a cadeira, que é menorzinha e é para uma mesa de jantar. Ou funciona assim como uma poltrona de aproximação também, a poltroninha, né? É Ou bem para bonita. mesa de As peças jantar. são lindas, né? Teve uma E, pessoa que comprou, acho que 25 cadeiras dessa para uma sala de jogos da casa dela. nossa, que Uma mulher, incrível.
Imagina o tamanho da casa dessa mulher, que tinha 25. Imagina. É, É muito importante as pessoas, é. como agora eu vou falar um pouco como comercial mesmo, Hum, porque a gente está oferecendo, não vendendo, hum, uma história e uhum, vende-se o valor daquela peça hum, e a história por trás dela que vai cativar, né, além de todo olhar só e falar, eu quero isso para mim. É porque normalmente também existem as pessoas que gostam simplesmente gostam, e as uhum, pessoas que entendem um pouco, que mergulham um pouco no universo de obras de arte e de um uhum, outro tipo de cultura. uhum. Como É, você entende esse universo de consumir, porque mudou um pouco agora, né? Porque muitas uhum. pessoas falam, ah, eu não quero pagar isso, eu não quero que dure a vida inteira. E eu vi no Então, seu vídeo você se não dizendo que quer que dure a quer vida que dure inteira, a vida inteira. então tem que procurar outro produto, porque eu faço para durar a vida Exatamente. inteira. Ou seja, é até Eu vi. contraproducente para mim, né? Porque o ideal era a cada 5 anos a pessoa trocava, que nem troca de carro, né? Ou cada 2, 3 anos troca de É. carro, troca de imóvel. Eu quero ganhar novos clientes e eu quero fidelizar aqueles. Então, vai chegar um ponto que a pessoa para de comprar porque não cabe mais na casa. Mas eu não quero que ninguém E não tire de acaba, casa. né? Acabe, ou seja, deixa de ser meu cliente. Ele vai ser Mas o meu bacana é que divulgador. também Vai o ser o que divulgador acontece e muito não. é ir passando de pai para filho. Ah, minha mãe e meu pai Sim, compraram uma peça do Aristeu, eu quero ter esta isso, peça na minha sim, casa. sim. Então entra naquela questão que no final Memória do vídeo, afetiva. exatamente É isso, memória é onde eu afetiva. queria chegar. Isso, na minha opinião particular, é o momento, acho que deveria ser o ápice do designer de imóvel, Sim, é, porque conta a história, a sua história vai para dentro da história hum, e hum, do lugar onde a casa ela sim, é muito importante, né, para as pessoas. É onde é, você passa várias fases da sua vida é. e mesmo você troca de casa, mas você não troca, por exemplo, uma chess, Você leva pitu junto, ou uma você leva. cadeira de Gisele. É, você leva junto, entende? Então, Eu vejo o seu design, eu vejo, depois que eu assisti e estudei sobre você mais me aprofundei mais, eu vejo que você é um design de poesia. Hoje eu te denomino porque eu gosto assim. de mas é porque eu gosto de poesia, talvez por causa disso, né? Eu gosto de poesia. E, e talvez por causa disso eu tive muitos problemas, porque eu não tinha intenção de ter uma fábrica, né? Eu tinha intenção de desenhar. A minha ideia original era desenhar, uma outra pessoa ia fabricar, no fim, um me deu cano, aí eu corri atrás de outro, outro me deu cano também. Começou, aí chegou um ponto, eu tive que montar uma marcenaria e montei, aquilo foi crescendo e tal. Então, eu comecei com uma marcenaria de 300 metros, com 4 pessoas, eu não sabia nada, nada, nada. O Nailor me ensinou tudo que eu sei e né, era um artesão de Gramado que me ensinou. Eu não sabia o que era madeira, não sabia a diferença entre uma respigadeira e uma tupia. Para mim eram as máquinas barulhentas, que eu não sabia para que servia. Né? E eu fui aprendendo, apanhando, né? Mas eu era meio teimoso em algumas coisas, então acho que foi uma junção boa, porque eu tive sempre bons profissionais do meu lado, só que a loucura do ignorante às vezes empurra para frente, né? E eu, na minha ignorância, eu queria fazer um negócio mais leve, mais fino. Então, ia afinando, afinando, afinando até. E ele, não, tem que ser tanto assim, senão não vai aguentar. Não, aguenta assim. Ou seja, a gente ia discutindo até que ele aprendeu a fazer uma coisa mais fina e eu fui vendo os limites de resistência. Então, foi muito ruim ter uma fábrica,
porque isso é um custo e isso não te dá um retorno financeiro, porque a margem de lucro da fábrica é muito pequena. Mas, por outro lado, me ensinou muita coisa que eu não saberia se eu não estivesse dentro de uma fábrica, né? Então, eu aprendi muita coisa com os erros, com as coisas que davam errado, com as quebras, né? Então, hoje a gente busca fazer um produto, a gente trabalha em 3 áreas, basicamente, né? Basicamente, isso varia, mas hoje está mais ou menos assim, 1/3 dos nossos produtos vai para residência, para as casas das pessoas, né? Venda para consumidor final, que é sempre através de uma loja. A fábrica não vende para pessoa física. Então, Até eu vi essa questão das lojas, elas são divididas em conceito e essência, né? E aí a loja escolhe. Não, tem 3 tipos. Tem loja dedicada, que hoje só existem 2. Tem a loja que só vende nosso produto. Tem a loja conceito, que é uma loja que tem um corner, ou seja, o nosso produto está dentro da loja, mas ele está num lugar separado, que é uma coisa que a gente vê em muitas lojas de departamento grandes, né? Você tem Sim. lá uma determinada grife que está toda junta num lugar só, né? E a gente está criando esse conceito. E tem a loja Essência, que tem a essência do nosso produto, algum produto que é uma multimarca normal. Então, a gente tem em torno de 43 lojas no Brasil que vendem nosso produto, né? Mas a Eu vi venda também para que consumidor 30%, final é sempre produto, através de loja, né? 30% está nos Estados Unidos, né? E Isso. tem muita que vocês fazem a contract, que é o corporativo, vocês vendem bastante corporativo, né? Sim, sim. Então, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem corporativo, então tem vários hotéis, restaurantes, tem shoppings, vários shoppings da Multiplan, e de outras redes também a gente já vendeu. Então, a gente tem móveis em shopping, que é um móvel que está numa praça de alimentação, tem móvel que vai estar há 13 anos, vai fazer 14 em novembro, né? Barra Shopping aqui de Porto Alegre. Vai fazer 14 anos. Shopping Morumbi tem 10, vai fazer 10 anos. Então, desculpa. Então, vai fazer 10 anos. Isso e é produto que resiste. E o uso numa praça de alimentação é 12 horas por dia direto. Levanta um, senta outro, É, levanta um, senta outro. E é um uso a intenso das peças. exportação já E a tem outros exportação. critérios. Então, 1/3 vai para casa, 1/3 vai para vai para exportação e 1/3 vai para corporativo. Então, o produto é o mesmo, não tem na linha de produção, não tem, esse aqui capricha porque vai para exportação, esse aqui, não, a diferença é na hora da embalagem, que para exportação tem que ser uma embalagem mais reforçada, né? Vai de navio, às vezes, pegar temperatura muito alta e tal. Mas o produto é o mesmo. Então, o produto que vai para uma casa vai para o shopping. Então, a gente tem que fazer um produto que seja confortável, um produto que seja resistente, Comercial. um produto que tenha, que tenha as qualidades e os requisitos que exigem na exportação. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre mudando, sempre fazendo melhoria para conseguir manter isso. Não estou dizendo que não dá problema, não, mas a nossa taxa os problemas De que a gente tem é um assistência. percentual muito pequeno. É um percentual realmente Mas muito pequeno. tem até um centro de treinamento, né, que eu achei muito incrível, que eu vi no vídeo. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês, Isso, já está dando uma sabendo hora da aqui. vida. E daqui a pouco o Instagram ele encerra. Quem sabe a gente faz a parte 2. E eu quero fazer uma pergunta agora. Você faz os seus lançamentos, tem uma época específica, ou tipo assim, não, vou lançar isso porque eu quero agora. Como que funciona essa questão de lançar uma coleção, lançar uma peça? É uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade que eu tenho.
Tá, isso a gente está se estruturando. Amanhã, inclusive, a gente tem a reunião de marketing, justamente para a gente estabelecer isso. Até a pandemia, a gente queria fazer isso antes, a pandemia atrapalhou um pouco isso, né? Então, a gente aproveitou essa época dessa parada para repensar algumas coisas. Por exemplo, o pessoal a gente vende para Google, então eles pediram para a gente uma escrivaninha pequena, menor, e que fosse em madeira e tal. Porque o que eles fizeram? Por causa da pandemia, com muito trabalho em casa, e muita gente tendo que trabalhar em casa, eles deram um voucher para o funcionário, um voucher que ele podia comprar móveis, dinheiro, e o móvel ia ficar para ele, para a casa dele, mas ele podia Ah, comprar que em bacana. algumas lojas, algumas fábricas específicas. E um dos vouchers, e uma das fábricas que estava na lista do que eles podiam comprar era a nossa, né? Então, eles Bem, ofereceram para bem, Sossego. bem Então, por exemplo, exclusivo, não imagina. que a gente fez a escrivaninha Caetano, com as opções. Eles falaram, tem que ter três medidas e tal. Eles fizeram um briefing e a gente pegou uma coisa e fizemos. Mas, ou seja, a pandemia mudou um pouco isso, mas a gente quer organizar, por exemplo, agora, final de agosto, segunda quinzena de agosto, a gente vai estar lançando a poltrona, a poltrona Ângela, a versão, vamos dizer, magrinha, passou por um spa a, a poltrona Aurora, a cadeira Uau! Aurora, a cadeira Aurora já tem mais de 10 anos, né? A Aurora é minha neta mais velha, que tem 15 anos, então a Que, Aurora passou por um que lindo spa, nome. então ficou mais magrinha e ganhou uma poltrona também. E então vai ter a poltrona Aurora, que é nova, vai ter a nova cadeira Aurora, mais magrinha, mais leve, e também a banqueta Ângela e a poltrona Ângela. Então, Que pelo menos incrível. isso vai ser lançado agora na segunda quinzena, e a gente vai começar a organizar também um calendário, porque a gente tem que ver. Eu pretendo fazer, a minha ideia é fazer 2 momentos no ano para lançamentos, né? E, eventualmente, né, fazer um evento assim mais específico, com mais peças, não muitas peças, mais peças, e eventualmente estar lançando uma coisa ou outra isolada, né, no momento, né? Talvez uma nova mesa também, que faz muito tempo que a gente não solta a mesa. Então, tem 2 mesas no forno, que Ótimo saber talvez disso. fique Com pronto. certeza Agora, a gente, com agora o que a gente certeza. está fazendo, Ah, a gente já estabeleceu algumas normas para lançamento. Por exemplo, toda cadeira, quando vai ser lançada, já tem que ter sido feito, não só o protótipo, depois do protótipo ter sido aprovado e tal, aí faz um lote de produção, um lote piloto, onde a gente vai medir os tempos para calcular quanto custa, para tentar nossa, fazer que um preço incrível. exato. Então, a gente faz um lote de, sei lá, de 10 peças, cronometra o tempo para medir o tempo, ver exatamente o que faz. Dessas 10 peças, escolhe uma, manda para um laboratório do Senai para fazer teste de resistência dentro de um padrão internacional. Ou seja, são 5 níveis, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 níveis. Se a peça não passar no nível 5, ela volta para a prancheta até passar no nível 5, a cadeira. O que é nível 5? Nível 1 é para residência. 12.500 vezes um cara de 95 quilos se sentando na cadeira e batendo Pensando, as costas. E batendo com sei. 33 quilos nas costas. Ele se repete 12.500 vezes. Para um restaurante Que de incrível. um expediente, ou só almoço ou só jantar, 25 mil vezes. Almoço e jantar, 50 mil vezes. Uma praça de Nossa, alimentação, 12 horas por dia, 100 mil vezes. E um aeroporto 24 horas, que é rodízio, tempos ininterrupto, aí é nível 5, 200 mil vezes. Então, as nossas cadeiras agora, para entrar para ser feito o lançamento, tem que ter sido feito um lote piloto e tem que ter passado no nível 5.
Nossa, E aí, quando lança, já tem que ter foto, já tem que ter os blocos de arquitetura, já tem que ter ficha técnica, já tem que ter foto, né? Foto localizada, foto em perspectiva, de frente, de lado, de 3/4. Ou seja, a gente está tentando profissionalizar, né? Felizmente, hoje eu tenho uma pessoa, o Marcelo, que assumiu, é um engenheiro de produção, com 37 anos de chão de fábrica, de móveis, né? Então, ele conhece o mercado, conhece a realidade da fábrica, então está me liberando para criar mais coisas, né? Então, agora estou com uma equipe de desenvolvimento também boa, que pega os meus rabiscos e passa isso para 3D, depois a gente tem feito isso, e eu tenho uma 3D é muito equipe... importante para Não, tem 3D que é muito ter, importante, né, para o comercial, porque sim, sim, tem que normalmente os ter. profissionais eles precisam Sim, muito. não, E, não, e o 3D vai dali no 3D sai a especificação de cada peça, cada encaixe, cada coisa, né, é especificada no 3D, e dali saem os blocos de arquitetura, né, sai para SketchUp, para outras plataformas. A gente está também agora disponibilizando os blocos na Casoca, né? Então, na Casoca, os arquitetos podem fazer download lá de graça, né? Dos blocos com ai, mais que ótimo. resolução, com mais detalhes. Então, a gente está Aristeu, se profissionalizando nisso agora. vocês estão me ouvindo? Estou te Tá. ouvindo. Ó, para ninguém cortar a gente no finalzinho, eu quero muito Hum, te agradecer. Eu já estou super ansiosa. Com hum, certeza a Dron vai fazer parte desse lançamento. Quero uhum. muito te agradecer. Se eu pudesse fazer parte 2, 3, 4 dessa live, com certeza eu faria, porque tem muito mais coisa para a gente contar. Quero te parabenizar do fundo do meu coração, porque, assim, quando eu olho para as suas peças, eu vejo que tem muito sentimento envolvido, muito comprometimento, muito tempo investido ali naquilo que você ama fazer. E te parabenizar também pela coragem de fazer uma transição de carreira, que provavelmente, pelo que você falou no início, era uma coisa que já estava estabilizada e de repente não era mais aquilo, e você teve essa coragem, essa loucura boa, vamos falar É, isso. E principalmente nas horas vagas ele é compositor, gente, depois que passa a fase crítica, aí é mais tranquilo. né? É, Olha, muito obrigada de coração. Gente, eu vou deixar essa nada, live salva. tá, Depois a gente pode mandar umas perguntas por direct. tá, E eu vou te agradecer novamente. Gratidão. tá. Muito obrigada. Você quer Eu que deixar alguma agradeço pela mensagem oportunidade. para as pessoas? Eu acho que a gente não pode desistir diante da primeiro baque, porque nada vem, tudo que vem tão fácil não vale. Nesses 20 anos eu passei por vários baques sérios, né? Um calote muito grande de 4 containers, depois um vendaval destruiu a Teve o fábrica, depois vendaval. que Teve o destruiu a vendaval, fábrica, teve. gente. Eu vou falar bem rápido aqui. A É, única parede que ficou de pé foi a que estava com o nome da fábrica Aristeu Pires, certo? é. Então, ou seja, infelizmente ninguém se machucou, e a única coisa que a gente tinha eram as pessoas, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Gente treinada, gente comprometida. A gente tem uma equipe muito boa, tem gente boa, muito boa que trabalha com a gente, e, e a gente teve as pessoas e tinha o nome, e tinha as ideias. Então, sobrando isso, a gente consegue reconstruir, né? A gente reconstruiu, na realidade, 2 vezes a fábrica. Depois a gente passou por uma pandemia e a gente está sobrevivendo, né? E,
e aprendendo. Acho que a gente nunca pode achar que sabe qualquer coisa. Porque no dia que você achar que sabe, você já está ficando ultrapassado. Se a gente parar de achar que tem mais coisa para aprender, é porque você não conhece ainda tanto que você é ignorante, né? Porque quando mais a gente tenta descobrir, quando a gente descobre uma solução, a gente descobre outro erro que a gente não era capaz de ver antes, né? E às vezes tem defeitos que eu vejo no produto que me incomodam e que ninguém vê, mas me incomodam. Mas à medida que você vai aprimorando alguma coisa, é que você vê os defeitos. Então, a gente tem que aprender sempre, nunca pode parar de aprender, né? E a gente não pode também desistir no primeiro momento que vem alguma coisa difícil, porque as coisas difíceis virão com certeza, felizmente, né? Então, tanto erro a gente aprende, como as crises que a gente passa, né? A crise é uma oportunidade também. Então, todas as crises são oportunidades, depende de o que você faz, né? Não É o seu olhar para aquilo, né? é, Porque tem coisa, é bem clichê, mas acaba virando até bênção na nossa vida, uhum, né? Que bom que eu passei por aquilo. é. Que no momento, E- às vezes a gente recrimina aquele momento ou até amaldiçoa, fala, poxa, por que está acontecendo? Questiona. E depois ali na frente, aquilo foi muito válido para a sua história e para encontrar o uhum. caminho, né? Eu costumo dizer que o vendaval foi uma coisa importantíssima para a gente, porque a gente resolveu assim, agora ou vai ou racha. Não tinha mais caminho de volta, tinha que ir para frente. Então, arregaçar a manga e 21 dias depois do vendaval, a gente estava entregando o produto, uma situação completamente precária, mas o produto com a mesma qualidade, né? A gente Nossa, que improvisou uma incrível. cabine de pintura feita com plástico, né? A gente puxou a energia do nosso vizinho, que nos cedeu a energia para a gente. Não tinha nem luz elétrica, estava fazendo cimento no chão e a gente conseguiu produzir, reorganizar e crescer. E cada semana que eu chego aqui tem uma coisa nova na fábrica. Não tem mais espaço para crescer, a gente está construindo para cima agora, fazendo o segundo andar da fábrica. E Então, muito, e muito, isso é muito, muito. muito bom, porque as pessoas acreditam junto com você, né, no que você idealizou. Sim. Então, todas essas pessoas, elas vão junto. E ontem você me disse uma coisa muito comovente, que você falou que todo mundo, a maioria das pessoas são assim, eu te digo que não. Eu disse não para você, que é uma coisa óbvia, né? Que todo mundo se importa com as pessoas que trabalham com elas, que tratam bem essas pessoas. Não é questão de tratar bem. O que eu quis dizer é o seguinte: ninguém faz nada sozinho. Tem gente que não sabe disso, acha que ele é capaz de fazer sozinho. Mas todo Exato, mundo faz alguma coisa porque tem alguém ajudando ele a fazer. Entende? Ninguém faz nada sempre. sozinho. Então, é isso que eu digo que é sempre. Nem todos reconhecem isso, mas um dia vão descobrir. Ou se não vão descobrir, vão se dar mal e vão ficar amaldiçoando os outros, né? Verdade. Mas, assim, e é importante reconhecer, porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. A banda de um instrumento só, a orquestra de um instrumento só não funciona, não. Não faz música. É, é. Bom, gente, é isso. Aristeu, gratidão de Olha, novo. eu acho que o Instagram esqueceu da gente. Eu acho, menino, já vai bater quase, quase 2 horas. É. Muito obrigada de novo. E Deixa eu só só dizer uma outra coisa.
Eu queria Diga. pedir para o pessoal entrar no nosso site, aristeupires.com.br. Lá no site, por exemplo, o profissional pode se cadastrar, um arquiteto, um designer de interiores e tal, pode se cadastrar e ele faz um cadastro lá, cria uma senha e tal, ele consegue baixar os blocos, as fichas técnicas, imagens, né, Eu vou fotos do deixar produto. eu vou deixar a live salva e aí eu vou Tá, colocar na descrição o site, tá? tá. E E lá tem aí, alguns filminhos, tem algumas postagens de produtos e também, por exemplo, a gente colocou lá no site um videozinho que tá no YouTube também, Aristeu Pires Design, que que conta um aliás pouco eu desses assisti 20 no anos. vídeo, conta É, um pouco da história. é, Quem, na quem se verdade, interessar, ele conta gente, é um vídeo quem se longo interessar, para alguns, meia hora de vídeo, que não, para mim conta foi esse. super rápido. É, Quem a se gente gravou interessar, que 23 horas. nossa, eu Gravou imaginei. 23 Foi horas. muito boa a edição do vídeo, É, a fotografia que vocês usaram, as músicas, ah, a trilha sonora, as peças, foi incrível, é. foi maravilhoso. Eu- Quem se interessar, quem quiser ver peças do Aristeu em Dayatuba, tem a Drom, que eu vou deixar aqui também o endereço, e o Nossa, Rodrigo gosta muito da. eu fiquei muito impressionado com a loja da Drom, entende? É Mas lá tem a maravilhosa. lojinha, ficou um ambiente muito gostoso. Ficou um É ambiente muito muito lindo gostoso. E eu mesmo. fui, e eu fui recebido com muito carinho lá, viu? Eles são umas pessoas O problema incríveis. é que eu ia falar meia hora, falei 2 horas, né? Não tem problema, a Mas gente não cansa. o pessoal participou, foi muito participativo. Fui acolhido com muito carinho da Iatuba. Ai, que bom. Voltarei. Ah, com certeza a gente vai te esperar e a gente, quem sabe você não faz o lançamento, né? É, Lá. a gente vai A gente fazer o faz um lançamento lançamento. Aí aqui é em o Canela Rodrigo. inicialmente, mas A gente depois faz de o, lançar aqui em Canela, a gente a lança. gente faz um segundo, Sim, né? sim. A gente faz um itinerante, Exato. um Obrigada, lançamento itinerante. Aristeu. Obrigado a todos Muito vocês aí que obrigada estão de novo. sustentando A essa live vai paciência ficar aí. salva. Eu vou colocar aqui o site para vocês. Tá bom. E gratidão, viu? Muito obrigada. Boa noite para vocês, gente. Obrigado. Boa noite. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.